Bom, pessoal, vamos lá, continuando nossa leiturazinha sobre o livro de Reis e Crônicas, né? Agora nós vamos pegar alguns reis um pouco mais insignificantes até a gente chegar no rei Acaz, né? Que já é da época do profeta Isaías. Inclusive esse daqui é o primeiro, né? Que é contemporâneo de Isaías. Ele é contemporâneo de Isaías, Amós e Oséias, que é o rei Uzias ou Amazias, né? Ele é chamado pelos dois nomes. Em Reis ele é Azarias, inclusive eu escrevi Amazias aqui, mas é Azarias. E aqui em Crônicas é Uzias. E todo o povo de Judá tomou Azarias, que já era de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. E todo o povo tomou Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Aqui é Azariá, em hebraico, e aqui é Uziahu. Agora, eu não sei porque que ele tem esses dois nomes, o rei, entendeu? Mas ele tem uma historinha curiosa aqui na Bíblia, que eu acho que pouca gente conhece. Ele foi um bom rei, fortificou a cidade, fez umas batalhas, e acontece isso daqui, ó. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Então esse aqui foi o erro dele, que ele entrou no templo para queimar incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após eles. Inclusive é curioso, né, que aqui o nome do sacerdote é o mesmo nome que seria o mesmo nome dele segundo o Reis, né, Azarias. Sendo que aqui em Crônicas ele é chamado de Uzias, e o sacerdote é que é Azarias, sendo que segundo o Reis, o nome do rei é Azarias. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então por isso que ele é retratado assim, ó, pessoal, com umas manchas brancas na pele, ó, que nem vocês podem ver aqui, ó, nessa imagem ilustrativa. Que na hora que ele tentou queimar incenso, os sacerdotes falaram que não. Aí por causa disso Deus mandou uma lepra para ele, imediatamente. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na testa. E apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Então é meio curioso, né, pessoal, porque outros reis que fizeram coisas piores, como servir a Baal, cultuar outros deuses, massacre, mataram, que nem o Acabe lá que matou o Nabote por causa de uma vinha, etc e tal, eles não tiveram tanto castigo imediato, né? Você vê até mais conspiração de Deus para tentar levar esses homens à morte. Já no caso aqui de Uzias, que era uma pessoa até um bom rei, ele, por ser fiel a Deus, ele foi castigado com lepra. Então fica uma coisa meio, sei lá, meio injusta na minha opinião, né? Só que ele queria era queimar incenso. Mas como isso era um serviço dos sacerdotes, ele não podia, então ele é castigado com uma lepra e terminou seus dias como um leproso. E hoje a gente sabe, né, pessoal, agora fugindo um pouco aqui da parte da Bíblia, que lepra não é causada por maldições, né? Hoje em dia tem até tratamento para lepra, né? Mas na época da Bíblia, na época do autor, ele atribui essa lepra do rei a esse episódiozinho aqui, tá bom? E aí o filho dele foi Jotão. Jotão eles falam um pouco na Bíblia, né? Só fala assim, ó, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizeram Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e o povo ainda se corrompia. Então se vocês notar aqui na Bíblia, vocês vão ver que sempre vai ter os reis do sul mais favoráveis e descritos de uma forma mais benéfica do que os reis do norte, né, de Israel. Aí aqui em Israel nós temos Jeroboão, né, dando continuidade aos nossos reis do norte. Ora, o mais dos atos de Jeroboão, tudo o que fez de seu poder, como pelejou e como resistiu a Damasco e a Ramate, pertencentes a Judá, sendo o rei Israel, porventura não está escrito no livro das Crônicas de Israel? Aqui, pessoal, eles falam muito pouco, né, desse rei chamado Jeroboão. Não confundir com aquele Jeroboão lá, filho da época de Salomão, tá bom? Mas é o mesmo nome. Só que é curioso aqui que me chamou a atenção, que eles falam aqui que ele restituiu a cidade de Damasco, que é na Síria, e Ramate como pertencentes a Judá. Então dá a entender que aquelas cidades pertenciam ao reino do norte, ao reino do sul, perdão, a Judá. Sendo que ali nós estamos falando da Síria. Então quer dizer que em dado momento essas cidades eram de Israel.
O que reforça aquela hipótese, né, que a gente estava analisando nos vídeos anteriores, de que dá a impressão que esses três reinos eram como se eles fossem semelhantes ou partes de um reino só do mesmo povo, Síria, Judá e Israel. Porque chamou atenção esse versículo aqui por isso, tá bom? Aí tem Zacarias, rei de Israel. Esse aqui governou só 6 meses, então a Bíblia só cita por citar. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. E Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele e feriu-o diante do povo, e matou-o, e reinou em seu lugar. Então todos os reis do norte eles seguem esse padrão aqui. Eles fazem o mesmo pecado de Jeroboão, filho de Nebate. Esta foi a palavra do Senhor que falou a Jeú: teus filhos até a 4ª geração se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. Eles querem entender que esse aqui, ó, esse Zacarias, foi o 4º filho, né, 4º descendente, né, da 4ª geração lá de Jeú, para cumprir aquela palavra que a gente viu lá naquele vídeo anterior, que Jeú matou gente pra caramba. Aí Deus gostou de que Jeú matou um montão de gente e prometeu que os filhos dele iam reinar em Israel até a 4ª geração. Então esse aqui seria o último, Zacarias. Aí vem Salum. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou um mês inteiro em Samaria, quer dizer, só um mês. Enquanto que aquele ali reinou 6 meses, esse aqui reinou só um mês. Porque Menahem, filho de Gade, subiu de Tirza e veio a Samaria, e feriu a Salum, filho de Jabes, em Samaria, e o matou e reinou em seu lugar. Aí é um ciclo sem fim, né? Vai um matando o outro e assumindo. O Manaém, a Bíblia não fala muito dele, né? Só fala que ele era terrível, que ele guerreou com muitos povos, e esse versículo aqui me chamou a atenção. Ó. Então Menahem feriu a Tífisa e a todos os que nela havia, como também aos seus termos desde Tirza, porque não lhe haviam aberto. E os feriu, pois, e a todas as mulheres grávidas fendeu pelo meio. O que o texto está dizendo? Que esse tal de Manaém, ele pegou as mulheres grávidas e partiu elas no meio, talvez com a espada ou algo assim. Mas literalmente ele matou o povo dessa cidade. E ele foi tão cruel que ele não perdoou nem as grávidas, esse tal de Manaém. Aí depois vem Pecaías. Tudo isso aqui vai um sucedendo o outro, e tudo num curto espaço de tempo. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que eu não falei. Os reis do norte têm todos o mesmo padrão. Ó. Todos fizeram os mesmos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que seria o quê? Culto a altos deuses, idolatria. E Peca, filho de Remalias, seu capitão, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, no pasto da casa do rei, juntamente com Argobe e com Arié, e com ele 50 homens dos filhos de Gileaditas, e o matou e reinou em seu lugar. É o mesmo padrão, um vai matando o outro. Outra coisa que me chamou a atenção aqui foi a semelhança dos nomes. Vocês lembram que eu confundi lá naquele vídeo Joá com Joiada, que é parecido? Aqui também é parecido. Ó. O rei é Pecaias e quem feriu ele foi Peca. Peca, Pecaia, é parecido. Pecaías, né, no caso, acho que seria a pronúncia. Pecaías e Peca. Eu acho muita coincidência, sabe, isso aqui. Parece aquelas histórias da Marvel, né, que os personagens têm tudo nome com a mesma letra, né? Bruce Banner, Victor Von Thun e assim por diante. Acho muita coincidência, entendeu? Não sei, pode ser só uma impressão minha, mas dá a impressão que é uma construção do autor. Assim que a gente viu ali Azarias, né, que o nome dele parece que não era Azarias, era Uzias, mas o autor confunde talvez com o nome do sacerdote. Então é possível. Aí veio Peca. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou a Lion, a Abel-Bet-Maaca, a Janoa e a Quedes, a Razor, a Gileade e a Galileia, e toda a terra de Naphtali, e os levou para a Síria. Então ele está falando aqui de algumas regiões ali que envolvem a Galileia, que inclusive é a região de Jesus, né, segundo a Bíblia, e esse rei Tiglat-Pileser levou eles para a Síria. E Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, mais uma conspiração, filho de Remalias, e o feriu, e o matou, e reinou em seu lugar, no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Então tudo isso daqui era enquanto Jotão era o rei de Judá, o reino do sul. Só aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 reis. Só no mesmo período. Um vai ferindo o outro, tomando o lugar do outro. Um mata o outro e vai pegando o lugar do outro. Vai virando uma coisa redundante até. E por fim, para terminar aqui, ó, naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria. Só aqui que surge um outro rei da Síria. Você lembra que até então era só Haddad, Ben Haddad, Haddad, Ben Haddad, Haddad, Ben Haddad? Agora sim é um rei diferente. E também um rei confirmado pela história, né? Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias.
O texto está informando aqui? Que Deus começou a enviar esses dois reinos, o reino da Síria e o reino de Israel, contra o reino do sul de Judá. Porque aqui agora nós já chegamos na época lá do rei Acás, aquele que o profeta Isaías lança um oráculo lá do menino Emanuel. Então, como Acás é um rei um pouco mais importante, eu vou dar um pouquinho mais de atenção na história dele, e a gente vai fazer um vídeo mais detalhado, ou talvez com mais profundidade sobre Acás. Tá bom, pessoal? Então é isso, espero que tenham gostado. Quem puder dar um like no vídeo, já sabe como é que é a história. Obrigado por terem assistido. Paz a todos.